Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Hoje tem live com o Henrique Altran, grande parceiro do Rebelião Saudável. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudações e café. Doutora Aline, boa noite. Como vai a senhora? Precisamos pensar em uma nova live sobre cocô. Cici, boa noite. As nossas lives sobre cocô, elas fazem muito sucesso, Aline. Esperando aqui o Henrique Altran. Pode rir, fia, ri mesmo. A gente ri mais ainda quando tá fazendo. Principalmente quando você ficou sozinho, eu fiquei com uma voz do além, né? Foi bom. Tô chamando o pessoal aqui. Parará. Mandando aqui pra turma toda. A chamadinha pra nossa live, pessoal. Pronto. Grande. Campeão, Tati. Terceira edição, vamos fazer. Grande Henrique! Grande, doutor Adolfo. E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo bom, meu velho? Cara, Bom tudo em demais. paz. Voltando agora aos poucos à normalidade, né? Tá certo, tá certo. Saindo da maluquice. Passamos por períodos muito estranhos, né? Cara, assim, vamos deixar estranho como a palavra que define, porque a gente já fez tanta polêmica em tanta live sobre isso, que Verdade, verdade, verdade. nem dá pra fazer mais, né, não, Rick? É verdade, é verdade. A gente tem polêmica de todos os lados possíveis, né? Desde a OMS até a ONU. Não tem jeito. Rapaz, eu tô tentando, viu, Rick, criar um novo significado para a sigla OMS. Tô pensando na coisa bem escatológica, porque eu acho que é o que fica mais compatível, entendeu, com o atual estado da instituição. Depois Tá a gente publica complicado. lá no Rebelião. Tá complicado, realmente tá complicado. Pô, você lembra aquela O live que pessoal a tá gente dizendo fez aqui falando? que você é a barba erótica da ortomolecular. Doutor Pocínio apareceu aí? Doutor Cara, Henrique Fancid, exatamente, meu olha, xará. doutor Henrique Pocídio, que é o kickboxer sensual da ortomolecular, cara. Eita! Grande amigo aqui, bicho. Que Aqui é amigo de legal, cara, que legal. faculdade, cara. E assim, Uma galera, ele você resolveu. é das antigas, né, meu? Você tá com quanto tempo Cara, de tem um formado? tempo. Eu tenho 18 anos de formado, mas dedicado à ortomolecular eu tenho 31. Eu comecei. Explica um pouquinho essa diferença de tempo. Cara, vou explicar. É o seguinte: minha mãe é nutricionista. O nome Certo, ai dela que é Amélia legal. Duarte, né? E foi minha mãe, Henrique, que me apresentou tanto os conceitos de nutrição quanto de ortomolecular, né? A minha mãe, ela fez a faculdade dela quase toda na PUC, lá no Rio de Janeiro, Aham. e ela veio de lá para cá, para Salvador, e teve que concluir um pedacinho aqui. E naquela época ela já tinha, cara, um conflito. Você vê um conflito que vocês têm hoje ainda, tá? Mas ela Sim, já tinha um sim. conflito de atualização. Entendi. Porque, assim, Rick, pensa uma época que não tinha internet, cara. Não é É, que ela era ruim, exato. ela não existia, Não tá? existia. Não existia, não existia para o público, né? Sim, sim. E minha mãe já tinha esses problemas. Então ela começou a se dedicar muito aos estudos com o doutor Elian Pova, lá no Rio de Janeiro. Sim, sim. Né? Grande Heliopova. Cérebro Grande Elian esquecido. exatamente, esse mesmo. Que é um dos nossos grandes patriarcas, né, na área de Sim, ortomolecular. sim, E, sim. bicho, eu vi a minha mãe voltar da primeira vez que ela foi para um curso com os olhos brilhando, cara. A felicidade estampada, tipo assim, encontrei o caminho. E eu era um pouquinho CDF, gostava de ciências e conversava sobre os assuntos com ela, né?
Certo. Acabou que ela começou a me levar para os cursos e congressos com ela, porque ela tinha medo de pegar avião sozinha. E aí Uhum. eu ia. Aí E você Ikeda, aproveitou, né? Rick, foi de uma forma totalmente inadvertida, cara. Era só porque. Você sabe aquele guri que gosta de ciências e se interessa por qualquer coisa? Sim, sim. Era eu. Só que aquilo me conquistou de uma forma, porque, entenda, Rick, hoje, quando você vê uma aula, um congresso, um simpósio sobre esses temas que a gente gosta, hoje o nível técnico é lá em cima, né? Ô, Verdade, pessoal, o verdade. pessoal está com muitas palavras carinhosas aí, muito obrigado mesmo. Tanto por mim quanto por minha mãe, eu fico muito feliz. Então, assim, o nível hoje ele é muito alto. Naquela época, Rick, era tudo muito básico. Certo. Então, talvez por isso eu tenha conseguido pegar alguma coisinha e aquilo me interessou e eu fui ficando, entendeu? A outra dizendo que eu Aham. sou médico nerd. Nerd para mim é elogio. Sim, sem Então, dúvida, sem dúvida. sem dúvida. Cadê o teu Batman, cara? Cadê o teu pôster do Batman? O Batman tá aqui em cima, cara. Ah, tava sentindo falta, pô, beleza. Mas aí, Rick, o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar com minha mãe, que minha mãe colocou umas lojas de suplementos na época. Ah, tá, que E, legal. cara, empresa de família, bicho. Então, vamos Uhum. lá, né, cuidar disso, vamos lá aprender como é. Eu já trabalhava com ela, já definia as posologias dos suplementos naquela época, Interessante. Com que idade isso, Adolfo? com 14 anos, cara. Que legal, que legal. Quer dizer, Entendeu? você já praticamente você já estava inserido nesse mundo desde essa Nesse época, né, mundo. cara? Que Desde essa muito época, bom, cara. muito bom, É. muito bom. Aí entrei na faculdade já para dar seguimento a isso. Tomei pancada de todos os lados que você imaginar. Você deve imaginar como foi. Imagina eu numa faculdade de medicina, bota aí 24 anos atrás, falando em ortomolecular. Não, com certeza foi uma prática, a nutrição ortomolecular foi uma prática que custou muito para a medicina tradicional aceitar, né? Demorou, cara, demorou. E foi isso. Então, de lá para cá, por isso que eu falo que eu tenho esse tempo de dedicação ou Sim, entusiasmo. sim, 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 sim. Estudo como médico, eu tenho 18 anos de formado. Inclusive, fizemos 18 anos de formado, acho que foi ontem. Né? Legal, Então, legal, parabéns. obrigado, obrigado. Então, esse tempo de formado, mas já estudava o tema desde sempre. Né? E é apaixonante, Rick. Então, é minha cachaça, cara. Gosto demais. Legal, legal. Cara, eu tenho duas perguntas para ti antes da gente falar sobre sobre o teu livro e sobre esses Manda. seis temas, que são perguntas que eu acho interessantes e bem pertinentes. A primeira, em relação você tem uma formação em medicina e uma especialização em nutrição ortomolecular e também nutrigenômica. Fala um Isso. pouquinho para o pessoal exatamente o que é que trata a nutrição ortomolecular, né? Como é que é a aplicabilidade dela na vida, assim, na vida real, vamos dizer assim. Na vida real. Pronto, boa Esclarece um pergunta. pouquinho para o pessoal. Sim, Rick, você sabe que hoje o pessoal não chama de nutrição ortomolecular, né? O Conselho de Nutrição ele não admitiu essa especialidade. Então, na Certo. verdade, o que acabou ficando foi o que? Eu fiz uma pós-graduação lá pela FAPES de São Paulo, que era encabeçada pelo Henry Okigami, grande mestre Henry, e pelo Marcelo Sim. Carvalho, também grande mestre Marcelo Carvalho, que foi uma pós-graduação que eu digo para você, cara, foi talvez o maior momento de aprender bioquímica da minha vida. Na verdade, Certo. aprender bioquímica, em grande parte, é seguir o Henry Okigami, né? O Henry Sem Okigami sombra e de o Luiz dúvidas. Moreira são os caras para se aprender bioquímica. Então, fazendo essa pós lá, ela tinha esse nome, né? Pós em nutrição ortomolecular com extensão em nutrigenômica. Nutrigenômica que nada mais é do que a gente tentar entender como os nutrientes vão ativar ou inativar a manifestação do que está no nosso código genético. Certo. Eu acho sensacional, Rick, porque eu sou de um tempo onde a gente aprendeu que o código genético era fixo. Exato. Exatamente. Né? Né? Era Exato. fixo. Tipo assim, veio aquilo printado ali, cara, não tenta sair disso que você não vai sair disso. Hoje Como a se a gente gente fosse sabe, escravo, né? Como se a gente fosse escavo da nossa genética. Uma reféns, né, vez, do nosso, uma reféns do vez a gente DNA. recebeu aquele conjunto de genes, a gente não tinha como ou ia expressar e acabou.
Não tinha como escapar, né? E a gente sabe hoje que isso não é verdade. E a nutrigenômica é um dos pontos, a nutrigenética é um dos pontos onde você analisa justamente isso. Como, utilizando nutrientes específicos, você pode tanto estimular a transcrição, quanto silenciar a transcrição de genes, né, para alcançar o objetivo ABCD, e que, na verdade, vai muito além, né, Henrique? Vai muito para o trabalho que você faz, vai muito para o trabalho que a Maíra faz, o Marcelo Cardoso, tá? Que é esse trabalho que envolve principalmente os processos horméticos, né? Certo. Que vão justamente... Fala pra gente um pouquinho você, como é que a hormese interfere nisso, que é sensacional, cara. Cara, a hormese para o pessoal que está escutando a gente que não conhece, né? Aquela frasinha que diz que a dose faz o veneno, né? Que é a reação adaptativa que nós temos a estímulos ambientais, onde a gente consegue se fortalecer a partir de estímulos que, em grande quantidade, poderiam nos matar, né? E parte dessa resposta vem a estímulos físicos, né? Como o banho gelado, como a sauna, como o sol, como o exercício físico, que tem a ver com como isso. Como jejum, né? Como jejum, né? E a outra parte vem a estímulos químicos, né? Que aí entra substâncias que a gente tem na alimentação, que a gente acaba entrando em contato, que vai aí ativar cascatas metabólicas que podem levar à melhoria no perfil antioxidante, por aí vai. Exato. E da mesma maneira, manifestação ou não da transcrição de alguns genes. Exato, né? exato. Então, no fim das contas, tudo isso mostra pra gente a plasticidade, que é a leitura do código. Né? Sim. E aí a nutrigenômica, digamos que é um parte disso. É uma parte de todo esse estudo, né? Entendi, Respondi a tua primeira pergunta? Respondeu sim. A segunda pergunta é a seguinte, a segunda pergunta tem a ver com duas pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo a live aqui, uma delas eu já vi, que o Felipe. a Tati e o Maurício, que são seus pacientes, né? Isso. E é um casal de pacientes carnívoro, que é uma coisa, para o mundo da medicina, eles não existem, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Porque acho que para o mundo da nutrição também, né? Os carnívoros são aqueles cisnes negros, né? Que literalmente eles são inexistentes, né? Eles são pessoas que eles desafiam eles são virtuais. As leis. São virtuais, eles desafiam completamente as leis, porque comem apenas carne, estão vivos, apenas, né? E estão thriving, né? Porque essa palavra thriving é uma palavra que não tem estão extremamente saudáveis e bem. Estão muito bem, estão prosperando bem em termos de saúde. Então, como é a experiência de ser um médico, né? Que tem essa formação, que acaba tendo uma formação tradicional, mas tendo pacientes carnívoros. Sim. Como foi esse contato? Como foi essa sensacional. Essa que oportunidade você está me dando com essa pergunta, cara. Olha só. Tati e o Maurício, primeiro, são dois queridos, moram no coração da gente aqui, no meu coração, tá? Então, assim, eles são um casal sensacional. Por que eu digo isso? Eles buscam informação ao nível medular, tá? Sobre o que eles fazem e sobre o que é feito com eles. Eu acho que todo mundo deveria buscar informações. Aquela ideia antiga da medicina e da saúde paternalista, cara, isso já foi. Tá? A informação está aí para todo mundo. É claro que você não deve estar tirando conclusões sozinho à toa. Mas se você tem suas referências, você tem mais a que buscar. Desde o primeiro dia que eles estiveram aqui comigo, ambos buscadores. Nós começamos lá atrás pela low carb, pela paleo, dentro da low carb, até que eles migraram para a cetogênica, até que eles migraram para a carnívora. E essas iniciativas, assim, a primeira iniciativa foi aqui comigo, mas as iniciativas depois foram deles. Buscando. Entendi. E eu fui monitorando, né? Apenas monitorando, porque eles dois estavam muito bem. Até eles chegarem na carnívora. Quando eles chegaram, eles já me falaram e já estavam fazendo. Eles não chegaram para pedir opinião, eles chegaram para dizer o que estavam fazendo. Estavam fazendo. E assim, eu achei muito legal, porque o que acontece, o Henrique?
eu já questiono muitas coisas com relação a essa questão nutricional desde sempre. Principalmente no que diz respeito a essa falácia do grande valor nutricional dos vegetais. Certo. Tema para outro dia, beleza? Beleza. Acho até que é tema para a mesa redonda do Rebelião. É uma boa, é uma boa. Né? Então, assim, eu já questiono isso há muito tempo. Quando eles chegaram com essa proposta já fazendo, e os dois muito responsáveis, cara, entenda, eles não são loucos experimentadores, né? Eles são extremamente responsáveis. E eu vi como eles estavam muito, muito bem, cara, aquilo para mim foi um alento de esperança. Claro, claro. Você entende? Um alento de esperança, porque eu vejo, cara, então peraí, então essas maluquices que eu estava pensando não são tão malucas assim. E hoje, assim, Rick, hoje pra gente falar disso é até tranquilo, né? Ó, o Felipe falando, sexta a gente vai conversar, Felipe, vou falar sobre glicação, vai ser legal. Vai ser show, essa live de sexta vai ser muito bom. Vai ser bom. Então, assim, cara, eu, quando vi aquilo, eu fiquei feliz, porque é um alento de esperança de poder estar abordando isso de uma forma técnica, né? E de uma forma que já tem uma experimentação de pelo menos aquele casal que está ali fazendo legal. E o Maurício está dizendo aqui que o check-up de 3 anos está saindo do forno. Estou doido para ver todos os resultados, né? Porque eles estão muito bem. Então, primeiro, foi um presente deles para mim, essa oportunidade de cuidar deles, tá? Como sempre afinal de contas, não tem nada que um paciente possa nos oferecer de mais honrado e mais valioso do que a oportunidade de cuidar dele, né? Sim. Então, foi uma oportunidade que eles me deram, um grande presente, e o que me deixa muito satisfeito e me deixa muito mais tranquilo. Joguei fora o brócolis. me deixa muito mais tranquilo para orientar outras pessoas que estejam nessa tendência, que eu considero super positiva, né? A gente conversou muito na época, sabe, o Rick, e eu falei para eles, olha, eu só preciso que vocês deem atenção às vísceras. Porque se você pensa, não é, numa alimentação que mimetiza, como a gente conversa tanto, como você posta bastante, que mimetize a nossa comida original enquanto espécie, a nossa base não era musculatura, não. Nossa base era tripa, galera. Exatamente, exatamente. É parte mole quentinha da temperatura do bicho que morreu agora. Exato, né? Exato. Então, isso tudo, viu, Rick? Eu falo para você, eu consigo praticar tudo isso? Ainda não, tá? Tô no trabalho. E eu acho que todos nós temos que estar aí buscando alcançar. Claro, né? claro. Eu fui aquele cara criado com Nescau, com açúcar e farinha láctea. Sabe como é? E que se você me perguntar se eu acho gostoso, eu vou dizer para você que eu acho uma delícia. Só que eu não pratico mais isso. Claro. Aí, né? De uma hora ou outra a gente acaba melhorando o nosso perfil alimentar, né, Adolfo? Ou então a gente se caga de medo de morrer cedo, né? Exatamente. Acaba mudando alguma coisa. Quando os cabelos começam a embranquecer, a gente começa a ficar com medo. Exatamente. Então, cara, mas voltando, eles dois para mim são um enorme presente, uma enorme honra e prazer. Cuidar deles e das meninas, eles já sabem do que eu estou falando. Muito legal, muito legal. Cara, tu tá me dando oportunidade para pensar aqui em várias perguntas e, assim, de repente Manda brasa. Pode ser que a live não seja tão grande para a gente abordar tudo, eu não sei como é que tá teu tempo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Rick, você falou... a gente fala sobre o que você quiser, meu irmão. Manda brasa maravilha. Aí. Você falou muito sobre... Você falou bem, e o fato de você ter a Tati e o Maurício, que são referências dentro do carnivorismo no Brasil, né? São o primeiro casal carnívoro aqui do país, bem antes da Jade e da Tânia, do Dieta Carnívora Brasil, né? Quer dizer, são pessoas que já vêm pesquisando sobre esse assunto há bastante tempo. Você, como médico, abraçou isso, né? Mesmo que não seja ainda a sua conduta, ou de repente nem vá ser, porque se tem uma coisa que eu acho maravilhoso no movimento do carnivorismo, que é ao contrário do movimento do veganismo, é exatamente a tolerância. Se você é carnívoro, massa. Se você é carnívoro e gosta de brócolis e come pepino ou come qualquer outra coisa, sem problema, tá show de bola. Né? A gente, tipo assim, a gente fala do que é bom pra gente. E se você quiser seguir, é outra história. Né? Isso.
Qual é a tua visão sobre essa crescente hoje do movimento oposto, do movimento vegano, que é uma coisa que toma proporções, eu ia dizer bíblicas, mas não posso nem dizer bíblicas, porque na Bíblia tem mais é mais para carnívoro. Carnívoro, né? Vamos imolar um cordeiro. Exatamente, exatamente. E se a gente parar para pensar, tem muitas referências à questão da toxicidade dos vegetais. A própria origem do próprio pecado inicial, né? Ele não vem do Adão comendo uma picanha, né? Ele vem do Adão, da Eva mordendo a maçã. Uma maçã. Né? Então, a gente ainda tem essa questão. Como é que você vê essa questão do movimento vegano e, principalmente, qual é a tua opinião sobre essa institucionalização desse movimento, que é o que a gente vê hoje, né? Instituições oficiais, né, pregando uma coisa que não faz sentido nenhum do ponto de vista científico. Como é que você vê isso? Cara, de novo a pergunta sensacional. Bicho, você sabe bem que existem um monte de conteúdos por trás. Então eu vou tentar ser sucinto, tá? Primeira coisa, Rick, é muito fácil defender veganismo e vegetarianismo. Por que é fácil defender? Porque é bonzinho. Certo. É bonzinho, é fofo. Né? Eu não sou um ser malvado que vai matar os bichinhos fofos. Aí eu pergunto, os vegetais não são vivos? Né? Mas tá, primeiro ponto, é fácil defender porque eu sou bonzinho, porque eu não mato os bichinhos. Apesar de que você vê muito muito vegetariano que tolera, por exemplo, comer peixe ou camarão. É interessante, né? Mas sabe por quê? Eles são menos antropomorfizáveis. Certo. Sabe, você tem menos identificação com o peixe, com o crustáceo, do que você tem com a vaquinha, com a galinha, sabe? Então, assim, é mais fácil para o cara que quer se colocar como bonzinho, ele dizer, não, olha, de vez em quando eu como só um peixinho ou um camarão. Beleza? E olha, pessoal, quem está ouvindo a gente, já vou avisar logo. Eu não estou metendo pau em vegano e vegetariano, nem falando mal, nem nada disso. Tá? Estou dando minha opinião para o Henrique, por que eu vejo como crescente esse movimento vegetariano e vegano. Tá? Porque hoje, Henrique, tudo que a gente fala a gente tem que explicar. Né? Exatamente. Não, senão sempre aparece um bundão para querer dizer que você falou isso ou aquilo e é incrível isso. Né? Exatamente. Mas continuando, também tem outro detalhe, Henrique. Qual é a grande empresa alimentícia que você conhece que não tenha na sua base a produção, não vou nem dizer de vegetais, vou dizer de cereais? Qual é que não tem? Todas têm. Todas têm. Todas têm. Sem exceção. A base é a produção de cereais. Tá? Que para mim, parceiro, para mim o pior não é você se alimentar de vegetais. Como eu falei, eu não sou um carnívoro pleno. Tá? Para mim o pior é você comer cereais e grãos. Eu não consigo ver benefício algum, tá? Certo. E quando você vai ver os estudos que mostram o benefício, por exemplo, do uso da aveia, cara, aquilo é truncado a um nível que o cara quer dizer que ela é boa porque baixa o colesterol. Eu perguntei de quando baixar o colesterol é bom. Exatamente. Exatamente. Segue um padrão, segue os estudos que ressaltam essa questão de benefícios de grãos, de gramíneas, né? Como a aveia, o milho, o trigo, são estudos que ressaltam esses fatores de baixar colesterol, É sempre isso, cara. É focado nisso. Só. É a mesma coisa. Baixar colesterol. E aí fica um negócio engraçado, porque assim, Rick, quando você vai com viés de premissa, né? Ou seja, você já faz o estudo baseado na ideia errada, todo estudo é errado. Exato. É o que a gente mais vê. Né? É o que a gente mais vê, e até uma coisa que a gente sofre hoje, que a gente tem sofrido muito com essa questão aí da Covid, que é o seguinte, o pessoal não entender que estudo científico, pessoal, para ter validade, ser útil de fato, tem que cumprir uma série de critérios que quando você para ler e estudar, porra, Rick, eu não sei se de 20 estudos que bate na minha mão eu consigo aproveitar 2, cara. É isso aí. É isso aí. Tem que então não é por aí. Você fazer análise crítica de um estudo é uma coisa muito, muito complexa, não é para todo mundo,
Tá? Eu Exato. não me considero uma pessoa que analisa criticamente o estudo da forma como deve ser. Todos nós, na verdade, nós temos os nossos vieses, né? Normal, normal. Que é normal. Quando eu recebo aqui um É. estudo falando mal de carne vermelha e outro falando bem, o que fala mal eu leio com o pé atrás, o que fala bem eu leio com muito mais afinco, porque é É natural, natural. a nossa Fica até mais preferência entusiasmado. fica mais entusiasmado, claro, né? Você pensa logo no post que você vai fazer, nessa coisa toda. Mas o que eu acho inadmissível nessa questão é a institucionalização da coisa, entendeu? Porque Mas é aí que quando eu vou chegar você. agora. Pronto, vai Vá, lá. continue, 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 continue. Não, porque eu penso assim, quando você institucionaliza uma recomendação como essa, que é muito, muito, muito enviesada, né? É um extremo que nunca existiu do ponto de vista cultural, nunca houve uma sociedade 100% vegana e a gente tem todos os fatores contra, mas você tem uma instituição como a OMS ou até mesmo como a ONU, né? A ONU liberou há 2, 3 semanas atrás, colocou um tweet dizendo que era melhor, a gente deveria comer menos carne. Olha a loucura que a ONU colocou no Twitter, no Twitter oficial dela, que a gente deveria comer menos carne, porque carne poluía mais o ambiente do que veículos automotores. Meu Tá entendendo? Quer Deus. dizer, Vixe. é uma Ainda bem que eu não vi isso para não passar barbaridade. raiva. Cara, é uma barbaridade. E aí todas as pessoas que pesquisam sobre o assunto, né, o Peter Ballested e várias outras pessoas, o Mitt Romney lá, eles caíram de pau. Isso é uma coisa positiva. A própria ONU tirou o Twitter, deletou o Twitter oficial. Isso é maravilhoso, tá entendendo? Oh, isso é Porque sensacional. mostra que a gente ainda tem uma certa força, né? Mas, cara, a ONU era para ser o pináculo da sabedoria mundial, né? Já passou, Rick, já Não é verdade? passou. É, Cara, você vê os poderes da burocracia, né, velho? E os poderes daquela corrupção que vai como água por todos os lugares. E não tem um lugar que seja isento. é verdade. Sabe? Nem a gente é totalmente isento, Rick. Então eu acho que esse processo humano de reedição e de conflito, ele é cíclico justamente por isso. Ninguém vai ter a verdade absoluta na mão e Sim. qualquer um que possa chegar perto disso, mas se isso incomodar os outros, vai tomar pau, bichão. É. Olha, Rick, eu comecei a falar em dieta de digestão de carboidrato, eu estava na faculdade ainda. Irmão, o pessoal só faltava vir com as forcadas e as tochas para querer me crucificar de cabeça para baixo e tacar fogo. É verdade. Quando eu comecei a trabalhar com isso já como médico, cara, eu não tinha um nutricionista que quisesse trabalhar comigo. Não tinha. E por que que não tinha? Porque ninguém acreditava. E aí vem a palavra que me deixa sempre meio intrigado. Acreditar. Eu chegava a falar, mas não estou falando de crença. Eu estou falando de bioquímica e fisiologia aqui, ó. Pá, 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 pá. Ah, Exato. não, mas isso aí não pode. Como assim? Porra, não pode. É, Mas é, é, é. só para entrar no fim da tua pergunta, da questão da institucionalização, Ó, meu cara, xará aqui veio com o significado aqui da OMS, Organização Mundial da Seborréia. tá bom, doutor Pocídio? Cara, vou te falar. Institucionalização da coisa. Eu fico pensando assim, Henrique, as pressões que um governo recebe hoje em dia, Uhum. as pressões que uma instituição grande recebe hoje em dia. Então, eu não passo pano em ninguém, não. Mas, cara, será que se eu tivesse lá no lugar do cara eu ia poder fazer diferente? Pois é, isso é uma coisa que a gente realmente a gente não tá, nós não estamos calçando o sapato das pessoas para saber exatamente o que é que está acontecendo. Não só do É. ponto de vista, não só do ponto de vista negativo no que diz respeito a receber grana, porque a gente sabe que os Uhum. incentivos, vamos chamar de incentivos, né, são grandes, né? Recentemente, Vultuosos. vultuosos. Eu li recentemente agora, sei lá, um mês atrás, um estudo, porque lá nos Estados Unidos eles têm
um esquema de liberdade que qualquer pessoa, qualquer pesquisador pode ter acesso aos e-mails que são trocados entre as empresas, os pesquisadores e tudo mais. Como se fosse uma liberdade de expressão, não sei exatamente como é o nome que eles dão lá, não. Mas o que acontece é que os presidentes de associação, tipo presidente da ADA, presidente do Colégio Americano de Cardiologia e tudo mais, pessoas que recebem 300 mil, 400 mil, $500 mil por ano. Cara, é muita grana, bicho. Você receber, né? Pô, dá para comprar uns picolé. Dá para comprar uns picolé, né? E para mim, no caso, dava para comprar uns prime rib, né? Assim, eu sou um cara, eu me considero... Eu também prefiro os prime ribs. Não é? Eu me considero, cara, uma pessoa que não... Eu não sou um cara que tô me vendendo. Mas, porra, $500 mil? E assim... Ou você aceita o $500 mil, ou vou ameaçar a tua família, tá entendendo? Então, a gente fica numa situação. A gente fica numa situação. Realmente a gente não sabe o que acontece por trás, né? A gente não sabe o que tá. É difícil julgar, sabe, Rick? Eu vejo o pessoal com os discursos, às vezes, também similares ao que a gente critica no outro lado, uma coisa meio odiosa, uma coisa meio rancorosa. Pessoal. Humanidade é um negócio complicado. Você falou em um ponto importantíssimo, irmão. Para pensar, você está lá no lugar desse, o nego te oferece uma bolada dessa e você pensa no que você vai poder fazer pela tua família e pelas suas pessoas próximas. E aí? Qual é o limite dessa moral individual? Sabe? Eu não me arrisco, cara. Não me arrisco a fazer esse tipo de crítica tão direta, entende? O que eu digo? Essas instituições hoje, em geral, falam fezes. Sim, tá? sim. O que a gente precisa fazer? Tá com o filtro fecal ligado. Boa. Quem traz esse filtro fecal pra gente é o estudo da bioquímica, da fisiologia, da biofísica, certo? É isso, cara, não tem outra coisa. Histologia, são aquelas disciplinas, Rick, lá do início da faculdade, que quase toda a faculdade de saúde coloca pra gente como se fosse a parte chata que você vai fazer no início para depois você ir para a parte legal. Exatamente. Pô, exatamente o contrário, cara. A parte mais importante, aqueles 1, 2 primeiros anos de faculdade, a parte mais legal, a parte mais importante, a parte mais negligenciada. Verdade. Te digo, um monte de coisa, Rick, daquele início da faculdade, eu só fui aprender depois de formado, você acredita? Sim, acredito. E digo para você... Não, pode fala. Conclua. Não, conclua. E digo assim, até quando eu estou dando aula, os cursos que eu faço, quando eu estou com os alunos, uma coisa que eu pego sempre. Pessoal, fonte de estudo base é livro-texto. Certíssimo. Artigo é depois que você já meio que tem um conteúdo bom do livro-texto. Exatamente. Sabe? Eu vejo o pessoal hoje, cara, com um comportamento que eu acho muito engraçado. O cara não para olhar para um livro-texto, ele lê 10 artigos. Eu falo, certo. Sobre qual base você está construindo isso? Isso, exatamente. Né? É aquele meme do menino tentando subir a escada, né? Ele quer passar do primeiro degrau para o 10º. Ele esquece de passar pela né? Não tem como. Não dá, cara. Eu acho que isso é uma coisa muito dessa geração micro-ondas, sabe, Adolfo? Que é essa geração que a gente vive hoje, que quer as coisas prontas em 1, 2 minutos. E não é assim que se faz. Não é assim que se faz. O conhecimento ele se constrói com esforço, né? Existe esse esforço. Eu tive uma sorte muito grande durante o meu processo evolutivo, vamos dizer assim, pessoal, de ter tido um professor de biologia muito bom, que lia muitos livros, textos, e que eu via, me espelhava em ver esses livros, eu comprava para mim e devorava para mim. Então, desde muito cedo, eu fazia... Para você ter uma ideia, o meu presente de 15 anos, na época, foi um tratado de fisiologia do Guyton. Que maravilha! Eu lembro que, na época, eu esperei um pouquinho, porque ia sair a 7ª edição e eu não queria comprar a 6ª, entendeu? Foi a 7ª edição. Então, quer dizer, que barato, velho. De muito tempo eu venho estudando os livros texto para poder chegar nos artigos científicos.
Porque sabe o que acontece? Muitas vezes o cara pula isso e pega um artigo científico e não sabe interpretar da maneira correta, né? E apenas repete uma interpretação passada pela Por quem mídia produziu o tradicional. artigo? E por quem produziu o artigo, Rick, uma coisa interessante, na faculdade eu tive muita oportunidade de trabalhar em pesquisa. E, bicho, te digo, eu, graças a Deus, trabalhei com muita gente correta. Mas vi muita coisa incorreta acontecer e percebia que, bicho, para publicar um treco do jeito que a gente quisesse, bastava escrever. Então, assim, você tendo alguns cuidados com a coerência interna dos dados, Pronto. infelizmente, a gente já tem provas disso, não são palavras minhas, a gente tem provas disso internacionais, de como o Sim, pessoal sim, publicou coisas fraudadas, né? sim, E isso passou pelos boards editoriais, super cheios de critérios. sim. Ixi, então, assim, isso não invalida o estudo dos artigos científicos. Mas eu trago sempre o quê, cara? Qual é seu crivo? Seu crivo é o que você sabe de fisiologia, de bioquímica, da parte básica. Que são as poucas coisas de saúde humana ou de fisiologia humana que a gente entende. Porque o nosso grau de saber sobre o corpo humano não dá 15%, cara. É. Nós estamos engatinhando, A gente sabe? não sabe nada, cara. A gente não sabe Pois nada, é, né? E o estamos mais engatinhando. incrível é engatinhando. O mais incrível que eu acho é as pessoas elas têm uma arrogância em abrir a boca para falar sobre algo que envolve fisiologia, que envolve bioquímica, e elas falam como se a gente conhecesse tudo o que acontece dentro do corpo. Cara, a gente não conhece nada. Nada. E eu tô dizendo nada para não dizer porra nenhuma, entendeu? Porque é muito menos. A gente conhece um pentelhésimo do que acontece, né? E aí Exatamente. vem uma empresa dessa falando que vai fazer carne de laboratório. Meu irmão, você não vai fazer carne nunca na sua vida. Você não vai imprimir uma carne com a impressora 3D? Nunca. É porque você conhecer Nunca vai as ser partes, igual. não vai. Você conhecer as partes de um carro, você até conhece. Mas o organismo, e aqui não precisa nem a gente ir para um organismo humano, uma bactéria, a gente não tem o conhecimento de todas as vias metabólicas. De vez em quando aparece um troço aí, você fica, cara, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Henrique, você sabe, o que você falou é tão verdadeiro, cara. Por exemplo, ó, tem cursos meus que eu já dei várias vezes esses mesmos cursos. Aham. Toda vez que eu vou dar o mesmo curso de novo, eu reviso o material todo. Cada vez que eu reviso, eu descubro que tem alguma coisa que eu não tinha visto, não tinha prestado atenção, não tinha entendido. Cara, tem curso meu, Henrique, eu já dei 11 vezes o mesmo curso. E todas as vezes eu tive que fazer algum ajuste. Então, cara, a gente precisa ter essa consciência e humildade, sabe, Rick? De entender o que você falou, que a gente não entende ainda porra nenhuma. Que a gente precisa estudar muito, tá? E que precisa entender um outro detalhe, uma coisa engraçada que no Brasil acontece demais. Eu falo, pessoal, o Brasil é o país dos profissionais de papel. O que é Certo. profissional de papel? O cara vai lá, tira um título, a partir daquele dia, mesmo que ele não estude mais nada sobre o assunto, ele emite opinião o tempo inteiro. Você viu isso acontecer demais e ainda vê agora com essa crise dessa pandemia. Deixa quieto. Mas que é o quê? Aqueles teoricamente grandes especialistas falando cada bobagem. Pois é. Que, bicho, é complicado. Coisa que um estudante de medicina sabe que está errado. Então, poxa, complicado. Eu sou muito a favor, sabe, Rick, do mérito. Então, bicho, Perfeito. é como quando eu vejo os trabalhos que todos vocês desenvolvem. Que eu conheci você aqui no Instagram. O Sim, sim. Felipe também conheci aqui no Instagram. Conheci como? Pô, vocês fazem uns posts sensacionais, meu irmão. Aí o que acontece? Eu vou ver o post do cara, tá super legal, chamando a atenção. Eu leio o conteúdo, vejo que o conteúdo é muito bom, pô, sensacional. Mérito ter me atraído ali, você me capturou. Isso é bom, entende? Não é porque Uhum. você está num ranking que sei lá quem fez, nem nada. Isso é mérito. Mesma coisa, todos os assuntos que a gente estuda, que a gente discute lá no Rebelião, por exemplo. É todo mundo especialista em tudo? Claro Não. que não. Claro que não.
É impossível Não ser especialista em precisa. tudo. É lógico. Aí eu falo sempre, viu, Rick? Eu dou um exemplo meio bocó, mas é um exemplo que ele ilustra bem. Cara, se Da Vinci nascesse no Brasil hoje, morria mendigo, velho. É verdade. Morria mendigo. Por É quê? verdade. Ah, você não pode falar de engenharia não porque você é anatomista. Ah, você não pode falar de anatomia não porque você é pintor. Ah, você não pode pintar não porque você é escultor. Ah, você não pode esculpir não porque você é engenheiro. Sim. E aí? É isso aí. É isso aí. A Entendeu? gente vive uma época onde se especifica tanto aquilo que você estuda, ou que você sabe, ou que você acha que sabe, que daqui a pouco a gente tá sabendo tudo sobre nada, de tão específico. Exato. Não é? Daqui a pouco, você. Cara, o que aquele cara é especialista em que, bicho? Ele é o cara que mais entende sobre Um negócio que não tem a menor importância. que não tem a menor importância. Né? E a gente acaba tendo muito disso, e a gente vê essas pesquisas que saem aí, a gente vê muito isso de Harvard, né? Que outrora foi uma instituição extremamente respeitada, mas quando você começa a analisar o material que sai de lá, você começa a perceber que, cara, é um negócio assim, é claro, você tem pessoas lá dentro, como por exemplo o David Ludwig, que é um cara que eu respeito bastante, que eu gosto do material dele, mas quando você pega Tem a um monte escola de de gente saúde de boa uma lá maneira assim, é um monte de dentro. boa, claro. É. Mas você também tem uma galera que fica, que fica pegando aquela... Eu penso, sabe como, Adolfo? Eu penso naquela... De vez em quando eu faço com a Gabi um pão artesanal que a gente gosta de fazer, com a farinha de trigo bem integral e tal. E a gente tem um levain, né, que é um fermento que é o nosso bebê que a gente cria em casa. E aí a gente pega e faz a massa e tem um determinado momento que você tem que fazer o rabá. O rabá é quando você pega a massa e vai dobrando assim, você passa assim, tipo 4, 5 horas fazendo isso para poder a massa ganhar corpo. É um processo bem artesanal. E é isso que Harvard faz, entendeu? Ele faz um rabá nas informações. Ele pega aquele dado, aquela massa de dados, né? E fica, dobra do lado, dobra do outro, publica. Dobra do outro, publica. E vai publicando a mesma coisa o tempo todo sobre óticas diferentes, né? E aí você vê, sempre lá no final você tem o Walter Willett, você tem o Frank Hu, né? E muda os outros autores. É como se você tivesse uma obrigação de publicar alguma coisa, mesmo que essa publicação não tivesse relevância nenhuma. Tá entendendo? Pô, mas é a vida que você tem hoje. Se você vai ser medido enquanto pesquisador pela quantidade de publicações que você tem. Que para mim é uma das coisas mais imbecis que existem no universo. Claro. Cara, quantidade de publicações. Pô, legal. O chefe do serviço, em geral, todas as publicações, ele é autor ou coautor. Às vezes o cara não sabe nem do que você está falando. Exato. Sabe? Eu vi chefe de serviço ter mais de 200 publicações em um ano. Aí você fica, certo, esse cara é o mestre dos magos, porra. E não funciona dessa forma. Exatamente. Não funciona porque é impossível você dominar tudo isso, né? E ter lido e analisado e feito, né? Não funciona dessa forma. Não, Não existe computador humano. Eu vou ser muito escroto agora, tá? Porque eu sou um cara ruim, eu sou uma pessoa péssima. Olha só. Que é isso? Quem é que vai conseguir me dizer que não é publicação e que não teve um valor científico inestimável para sempre a Carta à Corpulência Humana de William Bentham? Pois é. Para o pessoal que não conhece, o cara era barbeiro, cacete. Fala aí. Para quem não conhece, o William Bentham assim, ele é tipo a origem da dieta low carb. O cara tinha não lembro agora de cabeça quantos quilos ele tinha, mas ele era bem pesado, né? E ele começou a fazer uma dieta de restrição de carboidrato. Ele deixou de beber cerveja, deixou de comer pão, e ele fez só isso. E tudo por observação, só pelo que ele via as pessoas fazerem. Exatamente. E publicou sensacional. Um panfleto, né? E depois até hoje você tem as pessoas falando do William Bentham, né? Na África do Sul, ele é um nome muito famoso, o Tim Noakes sempre fala dele. Então, quer dizer... Um cara do século XIX, o cara do século XIX. Do século XIX. Mas sabe o que é, Adolfo? Falta muito na formação
do nutricionista, do médico, a noção histórica. Eu coloquei um post nesse ano falando de 3 lacunas no processo de formação do nutricionista. Um é a questão histórica, porque como é que você consegue hoje ter acesso, por exemplo, vou pensar aqui na minha carreira anterior, que era de biologia, né? Como é que você consegue hoje pegar um microscópio e fazer uma análise no microscópio eletrônico de varredura, de transmissão? De varredura. Né? E você vê aquelas imagens belíssimas, mas se você não constrói a história da primeira célula que o Robert Hooke viu com aquele microscópio completamente arcaico, ou aquelas primeiras criaturas que se apresentaram para o Leeuwenhoek como se fosse assim, um mundo microscópico. Então, quer dizer, quando você não tem esse fio, você acha que a coisa foi produzida daquela forma. Né? E tem muita gente que não faz ideia, que diz que low carb é dieta da moda, né? Porque que moda agora, longa do cacete! Não é? Porque agora que se fala e que tem gente falando sobre o assunto e não faz ideia de quem foi Bentin. Né? Então, essa é a primeira coisa que falta essa noção histórica, cara, né? Política, não faz econômica. Ideia, Henrique, não faz ideia da coragem que teve um Atkins, meu irmão. Tu é doido, cara. Pô, bicho, cara, Atkins, eu acho que ele tinha 8 ovos, velho. Porque não é possível. Verdade, verdade. Para o cara defender o que ele defendeu no primeiro livro, porra. Ele e o que eu ouço é um bando de... Deu a cara a tapa, né? Deu a cara a tapa. Não, o que eu ouço a gente falando, que absurdo, ele mandava comer bacon. Pô, pessoal, na boa. Pô... Aí quando a discussão vai para esse nível... Não pegou nem o livro. Não, nem olhou. Ela nem não olhou nada. Não olhou nada. Olha, eu uso uma referência, viu, Henrique? Uma referência, você vai achar até engraçado. Você lembra da dieta de South Beach? Sim, lembro. Pronto. Eu acho que são os primeiros 2 ou 3 capítulos daquele livro que foi publicado no Brasil. Eles falavam sobre a base fisiológica da coisa. Cara, aquilo ali é tão bem escrito. Aquilo ali é tão bem escrito que eu recomendo qualquer pessoa hoje que queira estar entrando nesse universo, pode começar por ali. Bicho, quem para ler, porque a gente vê até entre nós, Rick, que gostamos dessas coisas, você fala em South Beach, o nego vai fazer, eu falo, calma, pequeno gafanhoto, respire. Porque é como o pessoal querer falar que o Porquê Engordamos não vale a pena ler, porque quem escreveu não foi o médico. Eu falo, pessoal, sim, não é assim. Não é assim. Cara, sabe o que acontece? É o que você falou, é essa história do profissional de papel, né? Se ele não tem o papel, ele não pode... Que diz que ele pode. Que diz que ele pode, né? E, cara, isso é uma coisa tão característica do Brasil, né? Que muitas vezes você vê outras nações, vale a pena citar aqui o caso dos Estados Unidos, onde o cara faz um curso online, né? E monta um negócio milionário e tem 300 e tantas mil pessoas que fizeram, e eu estou falando aqui de qualquer coisa, pode ser uma dieta, mas pode ser um curso de aprender a montar um ventilador em casa, não interessa. Tranquilo, qualquer coisa. O cara monta um negócio, vira um multimilionário com resultado palpável, mas se ele vier para o Brasil, ele não pode fazer isso porque ele não tem o título, né, que diz que ele pode. Que diz que ele pode. Que diz que ele pode. E se ele vier fazer, tem aí uns conselhos enormes, né? Conselho CRM, vários conselhos que vão dizer que o cara não pode, vão cair em cima, com processo em cima do cara, quando ao invés de aproveitar o que o cara está fazendo, vão criticar porque o cara não tem um papel. É por isso que quando o cara vem por fora, ele acaba conseguindo fazer as coisas melhor. Sim. Por isso que você já viu médicos abdicando do seu número de conselho para poder falar o que eles queriam. Exato. Isso é certo, isso é errado, não vou entrar nesse mérito agora, mas eu digo o seguinte, cara, é você limitar a própria filosofia. É o amor pelo saber. Pessoal, Exato. Olha, eu acredito que uma das lacunas, como você estava falando, sabe, Henrique, das nossas formações, está na falta do estudo de filosofia.
Porque quando você fala em filosofia, quem não conhece acha que filosofia é um bando de abestalhado preso num quarto discutindo sobre elucubrações abstratas. E filosofia não é Masturbação nada mental. disso. Masturbação mental. Filosofia não é nada disso. Filosofia é o amor pelo saber, o amor pela sabedoria e a prática disso. Recomendo a qualquer pessoa, Associação Cultural Nova Acrópole. Quem quiser, procura aí na internet o melhor lugar para vocês estudarem filosofia. Tá? E digo, cara, se o pessoal estudasse mais filosofia e história, como você falou, tá? Se ligasse mais nas bases das coisas, na base do próprio raciocínio, a gente talvez não tivesse essa vida como a gente falou dos profissionais de papel. Né? Onde a gente perde tanta informação. Pô, pronto, aí, não precisa ir longe. Maurício e a Tati. Sim. Maurício e a Tati não são médico e nutricionista, eles me ensinam um monte de coisa. O Maurício é da área de informática. Exatamente. Cara, eles me aparecem com os artigos antes da gente ver, ô Henrique. Pois é, eu fico com raiva dele, cara, com essas coisas. Ele aparece. Todo dia que eu acordo, eu abro o Instagram, ele. Esse cara viu antes de mim, meu irmão. Como é que ele consegue? Mas não, é uma máquina. Ele é um tarado, rapaz. É um psicopata. E ele falou. Eu agradeço. Sim, com certeza. Ele falou dois nomes aqui, que são dois nomes dentro da nossa área. Cummings, né, e Feldman. Que é o Ivor Cummings e o Dave Feldman, que são duas pessoas. O Ivor Cummings é engenheiro bioquímico, né? Dois monstros. É um cara da área de tecnologia, da área de network, de redes. E são duas pessoas que acrescentaram tanto a questão do colesterol, ao estudo, para a gente abrir a mente, né? Que você fica, como é que essas duas pessoas podem não ser valorizadas? Né? Por que eles não podem opinar? Não Exato. Não, você falou de duas coisas, cara. Você falou de informática e você falou de redes. Bicho, você tem mais uma coisa que falta na formação do profissional de saúde em geral, são noções e percepções matemáticas. Exato. Uma coisa, Henrique, eu sou fascinado por matemática, eu amo matemática. Só que o pessoal se engana achando que matemática é cálculo. Isso. E não é. O cálculo é a ferramenta. O uso dos números com as contas, aquilo tudo é a ferramenta. A matemática está na abstração. E a abstração matemática é importante para o entendimento da saúde. Perfeito. Aí eu vou dar uma referência de livro que eu tenho certeza que você leu. Eu li quando fazia a quarta série por estímulo do meu pai, que é o homem que calculava Malba Ramos. Yes! Não tem. Se você lê o livro, o cara resolve aqueles problemas sem fazer uma conta, pô. Sem fazer uma conta, sem botar nada. Por quê? Porque ali é a matemática que a gente deveria ter essa noção, né? Exato. Mas o que acontece, cara, eu vejo hoje na faculdade uma coisa assim, precário o conhecimento a questão de lógica. A questão de lógica. Tá entendendo? Sensacional. Porque uma coisa assim, uma coisa é você não saber fazer uma regra de 3, porque você não tem o conceito da regra de 3. Mas, não sabe usar a ferramenta. Não sabe usar a ferramenta. Mas a partir do momento que você aprende essa ferramenta da regra de 3, você querer decorar a fórmula que decorre dessa regra de 3. Né? Se A está para B, então C está para D. Aí, o que acontece? O cara quer fazer o quê? O cara quer... Qual é a fórmula? A fórmula é A vezes D igual a C vezes B. Mas por que tem que decorar a fórmula se você entender um conceito que está antes? Tá entendendo? É um negócio assim... Outro dia eu estava explicando exatamente isso para o meu filho, porque eu cheguei para ele e disse assim, filho, se você souber a unidade que se usa para identificar a velocidade, quilômetros por hora, você sabe a fórmula. E já tá tudo certo. É a base. Mas a galera faz um negócio assim, mirabolante. Uns negócios mirabolantes, umas mnemônicas para você decorar uma fórmula com uma coisa que você tá vendo o tempo todo. Né? Então, isso você tem toda a razão. Falta esse tipo de professor. Né? Falta esse tipo de professor que encontra e que o aluno se encanta
pela forma como ele raciocina, pela construção do raciocínio que ele nunca mais esquece. Isso é maravilhoso, cara. Isso falta muito. Isso Hoje é a inteligência... lindo, cara. Falta demais. falta Não, o muito, falta muito. Henrique, falta nas nossas formações, falta essa oferta dessas informações. E, incrivelmente, o lugar onde você tem a melhor oferta dessas informações é nas redes sociais. Exato. Sabe? Cara, tem perfis sobre matemática, física e química no Instagram que são verdadeiras preciosidades, bicho. Verdadeiras preciosidades. E eu fico lá com a minha cara de nerd maluco seguindo esses negócios. Às vezes eu posto umas coisas. Tem coisa que eu posto e fico com medo do pessoal querer me bater. Mas assim, é porque é lindo demais. E assim, se a gente tivesse isso de uma forma mais tranquila, se a gente não tivesse uma cultura que só valoriza encher a cara de cerveja no final de semana e ouvir música ruim, talvez a gente chegasse a algum lugar melhor. Tá? Por favor, ninguém se sinta ofendido. A ideia não é essa. Até porque você não ideia... disse qual é a música, né? Então... Exatamente, não falei, né? Mas é porque eu vejo que a gente tem uma tendência a um comportamento de compensação. Sim. Como se a vida durante a semana fosse algo ruim de sofrimento e que o final de semana fosse o momento redentor de se livrar daquele sofrimento. Puta que pariu! Gente, quem vive assim, mude sua vida, pelo amor de Deus. Eu dou graças a Deus todo dia, Rick, que eu trabalho com um negócio que eu amo, bicho. Você me tirar do consultório é difícil, porque eu gosto, sabe? Eu curto. Você me tirar da sala de aula é difícil, porque eu curto, eu gosto disso. Então eu dou graças a Deus todo dia. Quem por acaso não trabalha com algo que ama, o pessoal vê se não dá para mudar ou aprende a amar o que faz. Exato, isso é importante. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que o maior problema que... a gente já está falando de ensino, né? Então, mas eu estou adorando esse papo. Eu estou vendo aqui que já vai acabar, a gente vai ter que começar de novo. Outra live. Salva essa live, cara, que eu vou transformar isso num podcast. Certo? Tá ótimo, pô, claro. E vamos fazer outras, cara. Vamos fazer outras. Porque eu acho que há uma valorização tão grande da nota que o aluno tem que tirar. O professor valoriza a nota quando ele deveria valorizar a construção do raciocínio. Né? Perfeito. E aí, a gente, quando valoriza a nota, a gente cria subterfúgios para que aquele aluno que não construiu o raciocínio, não aprendeu a construir o raciocínio, ele possa passar de ano. Né? E aí, o que é que acontece? A gente vai botando para frente e empurrando o problema com a barriga lá para o mercado de trabalho. Né? E a gente vai empurrando, porque, cara, assim, a gente hoje, o meu filho tem 15 anos, meu filho mais velho. Hoje, ele vai ser tratado por médicos que se formaram. Tá entendendo? Que hoje dessa maneira. Medicina dessa maneira. Mas você teve filho com 10 anos, foi, bicho? Pô, você já tem 15, você tá com 25, porra. Mas você tá certo, cara. E olha, isso amedronta, isso sempre amedronta. Um abraço aí pro Ícaro Alcântara, que entrou aqui para ver a gente, um grande irmão. Grande doutor Ícaro. Cara, isso amedronta, porque de fato, se a gente está criticando a forma como tudo é formado, e a gente vai ser cuidado ou atendido, justamente porque quem é formado assim, é bem complicado. Para não parecer, viu, Henrique, que nós somos dois anacrônicos saudosistas que estão ficando velhos e estão criticando os jovens, não é isso não. A gente está falando de elementos muito palpáveis. Sim, não mudou muito. Da nossa época não mudou. Não, e assim, não mudou. Se você for analisar a estrutura de ensino, a estrutura de sala de aula, a forma como o professor se porta na sala de aula e tudo mais, cara, não mudou nos últimos 500 anos. Você tem razão. O que mudou foi o valor, né, cara? Isso, o que mudou foi o valor. Né? O valor do professor, o valor do conhecimento vem caindo, mas a estrutura, ela é a mesma. É o idêntica. Professor, né? É o aluno, a tábula rasa, sentado, né? Com a mente branca e aberta para o conhecimento do todo-poderoso professor. Que virá, emanará dali. Isso. Ele até é engraçado, porque ele está, inclusive, num patamar superior ao aluno. Toda sala tem um palanquezinho para o professor ficar em cima, para ele ser superior.
né? E É assim, no feio, final né, das... cara? É feio demais, cara. E no final das contas, o professor acaba tendo medo de estimular o raciocínio por não ser possível de ser, sabe? De repente ele ser questionado e não saber responder. Dá pause aí. Faltam 15 segundos. Eu vou Pronto. fechar, vou subir no IGTV e vou Salva. voltar, tá? Pronto. Aguenta Fechou. aí. Valeu. Até já já.